Quer apresentar resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, sorteio da Libertadores, grupo confirmado do São Paulo, além de, claro, análise do trabalho de Carpini e Júlio Casares soltando o verbo, além do orçamento fechado do São Paulo do ano passado. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, então peraí, daqui a pouco vai chegar. Vamos primeiro analisar o grupo do São Paulo, então, depois a gente analisa todos. Vamos lá, o que vocês acharam? Fácil, difícil, médio, e aí, Raí? Eu achei o grupo difícil. O grupo tem jogos bem difíceis. Lembrando, principalmente fora de casa, são jogos bem complicados. Caramba, vocês estão exagerando. É São Paulo, Cobressal lá no último. Belo time. Quem é o resto? É São Paulo, Cobressal, Tadieres e Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Você acha muito difícil? Não, eu acho que é um grupo difícil. Acho que não é certeza que passa com o pé nas costas, não. Mas podia ser pior, não podia, não? Poder sempre podia, né? Mas acho que tem uma coisa, né? Não tem nenhum grupo que é o grupo da morte, assim. Acho que as forças estão bem divididas. O grupo do Palmeiras tem as suas dificuldades, o grupo do São Paulo tem as suas dificuldades, o grupo do Grêmio tem as suas dificuldades, do Galo tem as suas dificuldades. Eu acho que só Flamengo e Fluminense se deram bem, assim. Muito bem mesmo. Isso eu concordo. O escudo do Cobressal é uma bola com aquele capacete de mineiro. Essa arte que o Arnaldo mandou não dá para colocar, porque a arte não fica... Ela mostra só um de cada escudo, Arnaldo. Mas espera aí que a gente vai chegar aqui já essa segunda. A gente vai, assim que sair, tiver uma artezinha do grupo, a gente coloca aqui. Então o grupo do São Paulo é São Paulo, Barcelona de Guayaquil, que já foi finalista da Libertadores, Tadieres de Córdoba, esse é complicado mesmo, e Cobressal tem a questão logística, lá em Atacama, então não é simples. O São Paulo Tadieres outro dia, em outra vez aí? Fala, Raí, Cobressal? Não na Libertadores, não, nunca. Mas fala aí. Vou falar que o Tadieres, tem muita gente falando, é fraco, o Tadieres, o Tadieres foi vice-campeão argentino na temporada passada. Não é um time fraco, o Tadieres não é um time fraco. É que a gente tem aqui o costume de achar que todo mundo é fraco, só os times brasileiros são bons. O time do Tadieres não é um time fraco, não é fácil jogar em Córdoba, estádio lotado e tal. Não vai ser fácil, não. O fato é que o São Paulo jogando o que tá jogando não passa de fase. Não passa de fase. Bom, mas aí eu concordo com você. E não é por falta de jogador, né? E acho que é aquilo. Você pega as primeiras rodadas do Brasileiro, aquela sequência, tem Fortaleza, Flamengo, Atlético Goianiense e Palmeiras, junto com as primeiras partidas da Libertadores. Então, como é que vai estar o time até lá? Né? Essa é a questão. Né? Então, eu também não achei o grupo fácil. Achei, como Raí, a minha análise é que as chaves estão mais equilibradas que outros tempos. Acho que não tem nenhum grupo baba e não tem nenhum grupo da morte. Mas o grupo do São Paulo não é simples, não. Tem suas armadilhas. Mas o grupo do Flamengo é mole, hein? É o Rames Rodrigues, né? Foi embora lá, da Taça da Libertadores, né? Que é um lugar que ele merece estar, né? Deixar ali o Rames. Mas quantas ele ganhou? Ele jogou boa parte da vida na Europa, né? Então, eu seria mais Champions League. Mas na Libertadores, vamos ter o grupo do São Paulo aí hoje. O São Paulo precisa dar sorte no sorteio. Porque do jeito que tá jogando o time, esse bobear não passa da fase de grupos, né? Então é o seguinte... Rames Rodrigues. O São Paulo teve um momento ruim nesse campeonato quando o Rames estava fora, por exemplo. São Paulo ficou 4 jogos sem vencer, teve a derrota para o Santos, teve empate com o Bragantino reserva, derrota para a Ponte Preta ali e tal. O Rames não estava. Então, o Rames não é o responsável pela eliminação do São Paulo, pela crise técnica, pela involução desse time do São Paulo. O Carpini, quando assumiu, ele fez bem de não mexer muito na estrutura da equipe do Dorival. Aliás, aparentemente ele foi contratado, o Carpini, entre outras coisas, por conta disso, para manter o tipo de trabalho, um trabalho parecido com o que o Dorival fazia. Os jogadores compraram a ideia, um cara que aparentemente não enchia muito o saco, não ia meter muito o dedo, mexer no time, então foi ficando ali e tal. Só que, com o passar do tempo, o São Paulo foi decaindo. O São Paulo fez pouco, pega nesse Campeonato Paulista, o São Paulo não foi melhor que o Novo Horizontino. Eles ficaram com a mesma pontuação. O Novo Horizontino não perdeu de nenhum time grande, ele ganhou do Corinthians de Itaquera, ganhou do Santos na Vila, empatou com o Palmeiras, era para ter vencido. Bem que o São Paulo também, quando pegou o Palmeiras, também podia ter vencido. É o seguinte, o São Paulo era um time coletivamente forte, aguerrido, operário, tá, um time lutador. Esse time não existe mais.
Esse time se desmontou. São Paulo não tem nenhuma organização mais. Não tem A parte tática, que era o ponto forte do São Paulo, um time azeitadinho ali, sem brilho, sem talento, com lampejos, por exemplo, do Lucas. O gol que o São Paulo faz ontem é meio que uma... Vai, Lucas, sai correndo. Tem que torcer pro Lucas sair correndo, driblar 2, 3, 4 para fazer alguma coisa. Fazer a diferença. Ou então, botar um Rames, que é um cara que não dá um passe só pro lado, um passe para trás, um cara que tenta alguma coisa diferente. Ele tem capacidade para fazer isso. Só que é subaproveitado. Para mim, então, continua sendo o Rames Rodrigues subaproveitado. E dizer que o São Paulo foi campeão nos pênaltis sem ele também. Ele também não estava lá. Então, o São Paulo não precisava do Rames ontem para ganhar do Novo Horizontino. E não precisava para ganhar nos pênaltis do Novo Horizontino. Então o São Paulo não precisa do Rames, né? Porque se o São Paulo foi campeão sem o Rames, passou não sei o que sem o Rames, ganhou de não sei quem sem o Rames. Esse é um ponto de vista. Rames, então, porque assim, quando eu falei negócio de talvez seja vingancinha, raivinha, que eu não sei, eu não posso entrar na cabeça do cara. Eu só acho o seguinte, a tese do pipocou, pra mim, não cola com ele. Não, beleza. Vamos para esse São Paulo. Edu Afonso chegando ao nosso Sport Center também com este dia seguinte de eliminação. Edu, um São Paulo que começa bem a temporada, tem título de Supercopa. E o quanto que essa eliminação do Campeonato Paulista acaba pesando aí nessa sequência de trabalho, hein, amigo? Um beijo pra você, bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo pra você, um abraço aos comentaristas. Dá pra perceber, quando o Esportes ouviu o trovão, tá caindo um pé d'água aqui no CT da Barra Funda. Folga para o elenco do São Paulo depois da decepcionante atuação ontem. Eliminação, a exemplo do ano passado, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Elenco que volta a trabalhar só na quarta-feira. São Paulo vai conhecer hoje, com esse sorteio de Libertadores, quanto e contra quem será seu próximo jogo. Porque o próximo jogo já é pela Libertadores fase de grupos. O adversário será conhecido no sorteio e o dia também, porque pode ser 2, 3 ou 4 de abril. A primeira rodada será destrinchada nesses dias. Então, tem aí um bom tempo, quase 3 semanas completas, para poder trabalhar o time, o técnico Carpini, que por enquanto permanece no comando do São Paulo. Ontem, após a desclassificação, Carpini compareceu para sua entrevista coletiva, deu todas as suas explicações, estava ali respaldado pelo Rui Costa, que é uma das vozes fortes do futebol de São Paulo, juntamente com o Belmonte, com o Casares. Aliás, o presidente Júlio Casares está no Paraguai, vai participar do evento hoje, não está na capital paulista, e também o Muricy Ramalho. E esse respaldo, mais o que ele disse, mais algumas declarações de jogadores, deram a entender, pelo menos num primeiro momento, que o treinador continuará após 14 partidas, mesmo com esse tropeço na temporada, que foi a eliminação prematura no Campeonato Paulista. Vamos lembrar também que hoje, com esse sorteio, o São Paulo vai conhecer o caminho dele na Libertadores. Será que, se for um grupo forte, essa posição pode mudar? Isso é importante na balança, Glaucia e companheiros. Outro dado muito importante, outro aspecto que pesa na balança é quem chamar, caso o São Paulo desista do Carpini, quem chamar neste momento. Quem está no mercado que atende às necessidades do São Paulo neste momento. Vamos lembrar que quando da contratação do Carpini, o São Paulo tentou o Caixinha, que nem abriu conversa, tinha acabado de renovar com o Bragantino, tentou o Zubeldia, ex-LDU, também não houve nem conversa. Conversou bastante com o Pesolano, mas não chegou a um acordo, e conversou bastante com o Carpini, e aí o plano que foi apresentado pelo Carpini agradou muito, principalmente o Muricy Ramalho, que é o coordenador técnico do São Paulo, e por isso a escolha recaiu nele. E aí, como você bem disse, começou muito bem, né? Quebrou tabu na arena do Corinthians, ganhou a Supercopa nas penalidades, e o time foi caindo, tendo algumas atuações bem ruins no decorrer do Campeonato Paulista em sua primeira fase, com essa eliminação. Outro aspecto que eu acho muito importante nessa avaliação é a posição da torcida. Se na rede social, mesmo ontem no Morumbi, tivemos os gritos de burro, 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 hoje o presidente da principal organizada do São Paulo, Baby, se pronunciou e se posicionou falando que quer a permanência, que quer dar apoio ao técnico Thiago Carpini. Então, tudo isso são aspectos, Glaucia, que estarão na balança para definir ou não a permanência do treinador São Paulino. Por enquanto, ele é técnico do São Paulo, não vejo nenhuma movimentação ou sinalização de mudança. Se ele se apresentar com o grupo aqui na quarta-feira, não creio que haverá nenhum tipo de modificação. Ele começa essa intertemporada antes da estreia na Libertadores. Ontem, quem defendeu a permanência do Carpini foi o Lucas Moura. Eu até perguntei para ele, na coletiva, sobre a situação do ano passado. O Rogério foi eliminado pelo Água Santa, e depois de 4 partidas, uma pela Copa do Brasil, 2 pela Sul-Americana e uma derrota para o Botafogo na estreia do Brasileiro, ele foi demitido. Será que pode acontecer o mesmo com o Carpini? Ele continuar e ser muito pressionado nos torneios que vem pela frente? Vamos acompanhar o que disse o Lucas Moura. Sobre todo esse contexto, cada caso é um caso. No São Paulo não vai ter um jogo que eu vou entrar
que ó, esse jogo eu posso perder, esse jogo nós podemos jogar mal. É o São Paulo é muito grande, todos os jogos a gente tem que se apresentar bem. Até jogos que a gente vence jogando mal, como foi a rodada anterior, a cobrança existe e ela é válida, a gente entende isso, mas eu não me sinto pressionado pelo contexto da vitória. Eu me sinto na obrigação de dar uma resposta positiva para o torcedor que espera isso, e nós, né, tivemos, como eu falei, altos e baixos nesses 2 meses de trabalho, que é muito precoce, muito início ainda, mas foram bons e maus momentos. Então eu não me sinto pressionado por esse motivo. Eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de continuar fazendo o meu melhor, junto com esses atletas, tendo o respaldo, e a gente entende, mais uma vez, eu estou repetindo, a chateação do torcedor, e o mesmo que cobra, é o mesmo torcedor que vem aqui, lota o Morumbi, aplaude, canta o tempo todo, isso é muito bacana. O futebol é dessa maneira, não mudou e nem vai mudar, né? Que bom que nós temos a oportunidade na vida e no futebol de ter a próxima oportunidade, mais uma chance, e nós temos mais uma chance, mais uma competição, o retorno à Libertadores, e a gente vai fazer uma competição muito segura. Bem, na verdade, Glaucio, ficou claro que não foi o Lucas Moura, foi o Carpini que falou, e a pergunta foi a mesma que eu fiz pro Lucas Moura. E o Lucas, até aproveitando que eu coloquei esse fato, disse o seguinte: aqui é muito diferente, eu não estou acostumado com isso. Claro que ele tem que ficar, são só 14 partidas. O Lucas vem de uma realidade completamente diferente, Glaucia. Lá na Inglaterra, onde ele passou os últimos anos, nenhum técnico é mandado embora com apenas 14 jogos, em que perde uma desclassificação que não era esperada por boa parte do torcedor. Então tem aí a defesa do Lucas, tem essa palavra do técnico Carpini e tem todos esses aspectos que eu apresentei. Além da situação do Rames, né, que pesou muito ontem, não só uma entrada tardia dele em campo, como o fato, e o Carpini explicou bem isso, dele não ter chamado a responsabilidade na hora da cobrança das penalidades máximas. O Rames acabou não cobrando, Michel Araújo errou na primeira série e o Diego Costa errou, aquele que foi o pênalti decisivo para a eliminação do São Paulo. Glaucia. Ô, Edu Afonso. Em tempo e a ordem, porque aqui, assim, ao vivo as coisas acontecem. Então, ao vivo, a gente vai chamar, por gentileza, o presidente do São Paulo Futebol Clube, que acaba de chamar, Júlio Casares. Aqui no meio, por favor. Aqui presente. A gente falava no nosso primeiro destaque como que um dos pontos fortes de um sorteio como esse para 2024 são as voltas de tricampeões, por exemplo. O Grêmio está de volta depois de um rebaixamento e o São Paulo está de volta à Libertadores, e a gente sabe como essas palavras, né, São Paulo e Libertadores, sempre caminharam juntos na história. Qual é a importância de hoje para o São Paulo, presidente? Boa noite. Eu acho que, boa noite, muito prazer falar com vocês. Eu acho que é recolocar o São Paulo no lugar que ele não estava acostumado a estar. Fora da Libertadores, dada a sua tradição, a sua força na competição, e nós ficamos felizes do São Paulo voltar nesse momento da história do clube. Um clube tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, que tem uma força com a sua torcida, que faz da Libertadores algo extraordinário na vida do torcedor. Então, já voltar à competição é um grande passo. Agora, sobre o caminho do São Paulo nessa fase de grupos, se tivesse que escolher, você prefere o quê? Altitude, clube brasileiro? O São Paulo é cabeça de chave, está no pote 1, tem a possibilidade de pegar de repente o Botafogo, seria um confronto brasileiro, tem os argentinos pelo caminho, altitude, o caminho, qual você escolheria? Olha, dizem, a velha máxima, que nós não devemos escolher adversário em hipótese nenhuma. Foi assim na Copa do Brasil, que nós enfrentamos o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Nós torcemos para que a logística evite uma altitude, evite distanciamentos e deslocamentos grandiosos, porque a adequação do nosso calendário com a Libertadores é fundamental para que a gente tenha uma convivência competitiva, que não sofra com competições. Então, a logística e a distância do sorteio das chaves é fundamental. Nós não escolhemos adversário, mas se pudesse, escolheríamos o local. Quanto mais próximo, melhor. Presidente, o São Paulo chega para esse sorteio 24 horas depois de uma noite complicada. A gente está acostumado, quando um time do tamanho do São Paulo é eliminado para um time do tamanho do Novo Horizontino, com todo respeito ao time de Novo Horizonte, a gente está acostumado a ver mudanças acontecerem. E até agora não aconteceu. É porque não vão acontecer mudanças ou porque o São Paulo reavalia o cenário para ver o que vai fazer? E é claro que eu estou falando sobre o trabalho do Thiago. Claro que toda eliminação ela é frustrante, ela deixa a gente triste, todos os torcedores, nós. Mas nós temos que entender que o Carpini chegou há 2 meses e meio. Teve muitos problemas de contusões. E ele conseguiu, logo no começo do ano, levantar um título que foi a Supercopa. É um jogo só, mas foi um jogo contra um grande adversário. E depois quebramos um tabu, que é algo que incomodava a instituição. E o Carpini chegou, e com os problemas de contusões, que foram vários, ele está iniciando o seu trabalho. Se nós tínhamos a convicção de trazer o Carpini, depois de muitos estudos e entrevistas, onde participei diretamente dessas entrevistas, ao lado do Carlos Belmonte, do Muricy, de outros profissionais, não teria sentido agora, nós, por causa de uma desclassificação,
rasgar tudo que foi feito. Então, com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Então, logo terminou o jogo, eu no vestiário fiz um post dizendo, tá tudo normal, vamos em frente e vamos melhorar. Claro que os ajustes no dia a dia serão discutidos, mas é uma questão que já acontece antes de qualquer eliminação. É um trabalho que é feito no cotidiano. Claro que ali dentro de campo, né, quem decide é o treinador, mas a torcida ficou furiosa porque o Rames não bateu o pênalti. E como é que foi essa escolha? Como é que você, do lado de fora, presidente, viu isso? Porque a torcida falou que nesse momento ele deveria chamar a responsabilidade. Olha, essa questão de escalação, de quem bate o pênalti, de quem bate a falta, quem é o capitão, simplesmente é da comissão técnica. É engraçado, o futebol é bonito por causa disso. Ele bateu 2 pênaltis seguidos e perdeu. Se ele fosse bater o pênalti e tivesse perdido, iam dizer, puxa vida, o retrospecto dele era ruim, agora ele bateu e perdeu. Nós temos que ter muita calma. Essa questão técnica, ao presidente, aos diretores, nós devemos ter cautela e não entrar nessa questão. Claro que há conversas, há discussões, nós nem falamos disso ainda, porque foi um jogo extremamente triste do resultado final, com mais de 55 mil pessoas. Isso que nos deixa muito felizes. E eu aproveito essa grande audiência da ESPN, que também vai transmitir a Libertadores, para dizer a nossa gratidão ao torcedor de São Paulo, que prestigia, que bateu todos os recordes. O trabalho continua. Quando nós fomos eliminados do Campeonato Paulista com Água Santa no ano passado, o Rogério Ceni ainda ficou um tempo e tudo com muita calma. E depois terminamos o ano bem. Quem sabe seja esse um prenúncio de um calendário ainda bom para o São Paulo em 24. Para a gente fechar, presidente, quem representa o Palmeiras hoje aqui é o vice Marcos Boazzi e o ex-presidente Maurício Gagliotti, uma grande figura, está aqui também. O São Paulo cumprimentou o Palmeiras, vocês se cruzaram no hotel e se não se cruzaram, pretende cumprimentar aqui na festa? Nos cumprimentamos no voo, viemos juntos, depois no almoço, nós almoçamos no mesmo local, ambos são amigos. Eu acho que aquele tema é um tema superado. A instituição Palmeiras merece o meu maior respeito, como sempre. Aquele foi um momento de prejuízo para nós pela arbitragem. Em nenhum momento eu desrespeitei a instituição. E nós nos convivemos bem. O Maurício Gagliotti é um grande ex-presidente, até sempre brinco que é bom revê-lo, assim como a Leila é uma grande amiga, e o Boazzi. Então, já nos cumprimentamos, mas vamos nos abraçar de novo. Vamos lá. Boa sorte, bom sorteio, presidente. E aí, pessoal, muita coisa para falar no que passou na segunda, né? Vou começar lendo aqui as datas dos jogos do São Paulo pela Libertadores. 3 de abril fora de casa contra o Tajeres, 10 de abril na semana seguinte contra o Cobresal em casa e 24 de abril fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil. Então, uma primeira fase do grupo, o São Paulo tem 2 jogos fora, um em casa. Depois, em maio, os 3 outros jogos, Cobresal fora, Barcelona e Tajeres em casa, 8, 15 e 29 de maio. Tem que tentar pontuar fora, né? E em casa, fazer o dever de casa e vencer os 3 jogos. Simples assim. Na teoria, na prática, com esse futebolzinho jogado pelo Carpini, pelo São Paulo de Carpini, vai ser meio complicado. Juca Salles aí falou, né, que vai manter o treinador, tá? O São Paulo decidiu manter o Carpini, veremos até quando, né? Resultados vierem e o futebol melhorar e tudo bem, mas Carpini tem 3 semanas aí para provar que é capaz de ser treinador do São Paulo. Todo o clube pediria a Deus ter um tempo desse para se preparar, para ser sincero, porque depois a sequência vai ser complicada, apesar que a Libertadores vai ter a parada da Copa América e depois da primeira fase os jogos só voltam em agosto. Então também assim, não dá para reclamar tanto do calendário. Tudo bem que vai dar uma espremida lá no final, mas até que tem bastante parada, então Carpini vai ter muito tempo de treino e tem que aproveitar aí para acertar, né? Parar com essa palhaçada de 4-2-4, 4-2-3-1, que seja aí que seja, com 4 atacantes. Não dá, não tá dando certo. Rever o esquema, ver as possibilidades. O São Paulo também recuperar os jogadores. Casares falou em lesões e o São Paulo continua com esse histórico gigante de lesões, né? Vai recuperar os jogadores de vez e acertar essa preparação física, porque não é possível, a gente todo ano fala em lesão, o São Paulo foi prejudicado por lesão, pô, não dá mais, né? Então, e esperar aí talvez algum nome que venha aí, que esteja livre no mercado, né? Ficar de jogo também nos times do interior, o Nova Iguaçu, por exemplo, do Campeonato Carioca também tá indo bem, e ver se consegue trazer algum jogador aí bom, bonito e barato. Ainda falando de São Paulo, ontem também saiu já o resultado do balanço com a venda do Beraldo Incusa, de acordo com o GE, e teve um déficit de 62 milhões de reais, aí aumentando sua dívida em 666 milhões de reais. Porém,
As receitas do São Paulo também foram recordes. No ano passado foi 660, na casa de 660. Esse ano já foi na casa de 680 milhões de reais. Então, quer dizer, hoje o São Paulo, a receita do São Paulo é maior que a sua dívida. Tudo bem, é uma boa notícia. Outra, informações ali que saíram no GE com relação ao balanço, né? São Paulo pagou 147 milhões de amortização de dívida e ainda deve mais 149 milhões de reais. É muita grana, é muita grana. E lembrando também que o São Paulo ficou com 60% do Beraldo, né? Mas caiu em 2023. E o São Paulo também deixou de vender jogadores no período do Rival Júnior, como Pablo Maia e Nestor, que receberam a proposta. O Wellington também recebeu a proposta. Então, assim, bom, teve a questão esportiva, né? Mas, assim, teve prêmio da Copa do Brasil, teve venda do Beraldo e, assim, ainda assim teve dívida, né, cara? Então, a gente tem que olhar com mais carinho aí. E esse ano São Paulo também trouxe jogadores, já investiu 18 milhas aí no André Silva, que no primeiro jogo nem tinha nem tchum, mas o São Paulo também não foi nem tinha nem tchum contra o Novo Horizontino. E, pois bem, né, sempre cai jogo pra gente não virar um Corinthians da vida e um Botafogo aí que tá na dívida de bilhões, né. Esse ano o Casares apresentou aí algumas novidades com relação ao patrocínio, receita, né, Morumbis, a parceria com a Live Nation, a atualização aí dos contratos com relação àqueles banners de publicidade em volta do gramado, ainda que seja muito inferior aos contratos de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então, assim, esperamos também que esse ano talvez ocorra um recorde de receita agora. E os gastos, né? Veremos. É preocupante. Como também é preocupante hoje a situação dentro de campo do São Paulo com o Carpini. Opções de técnico, tá complicado, né? Tá muito complicado, então vamos ficar de olho. A diretoria já informou que decidiu manter o treinador. O próprio Casares aí em entrevista pré-sorteio Libertadores também decidiu. E aí tem um grupo do São Paulo na Libertadores, que é Cobressal, que é Barcelona de Guayaquil, que é Tadieres, que assim, em teoria não é um dos mais difíceis, mas na prática, que eu falei com esse time jogando do jeito que tá jogando, é um time que tem muito bons jogadores, tem bons nomes, pode mais, mas assim, hoje o futebol é muito pobre. E, sim, dificuldades, principalmente altitude, né? Do Cobressal em Atacama, você também tem um pouquinho ali no Equador. E Tadieres aí, time argentino, aquela pressão, aquela catimba, que jogo pegado. Então, assim, não é como é que o São Paulo vai suportar esses 3 duelos. Acho que é um começo complicado pro São Paulo, porque dos 4 primeiros jogos joga 3 fora de casa. Então, assim, cara, vai ter que pontuar de qualquer jeito. Porque... E o São Paulo fora de casa tem um histórico, principalmente recente, né? A gente lembra do Dorival, que o São Paulo não venceu um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro inteiro. Então, assim, é preocupante. Mas o mais preocupante, reforçando pela enésima vez, é a questão do futebol jogado dentro de campo. E só pra fechar a minha análise do vídeo, Rames Rodrigues, cara, é o seguinte, tá esse debate aí, se ele tinha que ter batido pênalti, se não tinha que ter batido pênalti, o jogador falou, pô, já perdeu 2, mas já perdeu o terceiro, cara. Assim, reserva que ganhou 1,5 milhão de reais, que na semana anterior ao jogo do Novo Horizontino só foi treinar forte na sexta-feira, porque ele tá cansado, tá fisicamente abaixo. Cara, é injusto com os demais, meu. Desculpa, sabe? Resolve a situação do cara aí, ó. Vamos fechar aqui, ó. Assim, assado, e cada um vai pro seu lado, porque não tá funcionando. Não tá funcionando. Independente de todas essas questões, o cara é o Rames Rodrigues. Vai pegar a bola e bater o pênalti. Simples. Simples. Foi o que o Lucas fez. Muito pior pro Lucas, que o Lucas tinha acabado de bater um pênalti no jogo anterior. Que bateu outros pênaltis em outros momentos. Então, assim, o cara já sabe mais ou menos como é que o Lucas bate. Então, pra mim, já deu, sabe? Esse assunto de Rames Rodrigues. O cara tem qualidade e tudo mais, mas, pô, não consegue jogar 90 minutos, é cheio de 0-0, ganha uma grana federal. Então, assim, ser sincero, busca outro. Já que quer ter uma grande estrela, busca outra. Outra que venha pra ajudar o time. Não dá, cara. Não dá pra aceitar que o cara não bateu o pênalti. Ah, tem que cobrar a comissão técnica, tem que botar dele pra bater. Pô, cara, mas se o cara não quer bater, e aí como é que fica? Sabe?
É assim não, cara. Cara que tu veste a camisa de São Paulo, pegar eu vou bater, eu vou lá e vou fazer isso. Entendeu? E aí você teve infelicidade ou incompetência, e cada um chama do que quer, dos pênaltis lá do Michel Araújo, que tinha feito um golaço na final da Supercopa do Brasil, num pênalti, meteu no ângulo. Dessa vez ele pegou errada. E o Diego Costa, que esse sim, realmente foi ridículo a cobrança dele, foi um tiro de meta. Mas também vai esperar o que do Diego Costa, né? Então, assim, é isso. Vida que segue, né? O São Paulo novamente no Paulista faz uma pataquada. E agora vamos ver o que o São Paulo vai nos aprontar, vai demonstrar na temporada aí, que tem ainda bastante jogo pela frente. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, um pouco mais alongado hoje, mas era necessário. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Foi mal ontem, fiz o corte errado, acabou só aparecendo na minha imagem, mas hoje vai estar tudo certinho. E vamos aí desenrolar aí o que será o São Paulo, que voltará apenas daqui a 3 semanas na Copa Libertadores da América. Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!